Obrigado, pessoal. Sejam bem-vindos. Eu vou passar a palavra, então, ao Major Alexandre, que é o responsável pela equipe, que vai nos trazer essas informações. Aí, a partir de agora, Major, muito obrigado. Fique à vontade. Bom, senhoras e senhores, bom dia. Bom Antes dia. de mais nada, eu quero fazer 2 agradecimentos aqui. O primeiro agradecimento é do Alexandre, tá? É do Alexandre, cidadão e usuário do metrô. Então, como usuário do metrô, me dá uma alegria muito grande poder participar, poder chegar aqui e encontrar um grupo tão seleto de profissionais que trabalham no transporte público, né, de massas de São Paulo, e justamente tratando de um tema tão importante como é a segurança. Então, como cidadão, como usuário, eu me sinto muito mais seguro e por isso meu agradecimento particular. E o meu segundo agradecimento, não poderia deixar de ser, como um major oficial do Exército, Major Alexandre, e meu agradecimento então ao André Menezes, meu agradecimento ao Marcos, à sua equipe, ao Pedro, que tão bem nos receberam desde a primeira reunião que a gente tratou sobre esse tema, e desde aquele momento mostraram-se interessados no assunto, preocupados com o tema e abriram todas as possibilidades para que esse momento aqui pudesse acontecer. Então, a vocês também da diretoria, nosso muito obrigado, certo? Por essa parceria, por essa cooperação. Agradecer à doutora Silvia por ceder esse espaço, né? Estar num espaço escolar, de instrução acadêmica, reforça ainda mais a relevância desse momento, né? E como major também, responsável por essa atividade, eu não poderia deixar de citar, antes de avançar aqui, de citar e apresentar a minha equipe de instrução, com quem vocês terão um contato mais apurado e que irão efetivamente apresentar os trabalhos aqui nessa manhã. Então, com muita satisfação, eu apresento para vocês o capitão Mário Sardinha, certo? O capitão Felipe Machado e o capitão Frederico. E esses 3 profissionais que estão aqui, 3 oficiais experimentados, né, apesar de jovens, mas experimentados, todos já tiveram vivência no exterior, já participaram de inúmeras ações pelas Forças Armadas, e todos são especialistas no tema que vão tratar com os senhores, com as senhoras, tá certo? Essa atividade aqui, ela tem sido preparada com muito carinho, com muito esmero. Tenham a certeza que a mensagem que cada um deles está trazendo para vocês é a mensagem do que há de mais refinado no que diz respeito a esse tema, tá certo? Antes de avançar, para não entrar na área que eles vão abordar, eu quero destacar apenas uma ideia. O Brasil, ele não é, certo? Ele não faz parte daquele grupo de risco. O Brasil, ele não é alvo de um atentado terrorista, certo? A razão de nós estarmos aqui não é essa. Nosso país não faz parte daquele grupo que normalmente a gente vê na televisão e que é impactado por isso, certo? Porém, com a proximidade de grandes eventos, tá certo? Nós, e eu sei que vocês entendem esse pensamento, que também são da área de segurança, nós temos que estar preparados. É isso, o que não quer dizer que nós estamos sob uma ameaça, etc. Ok? Então, eu queria só deixar essa mensagem inicial. O Brasil, ele não é alvo do terrorismo internacional. Ele não é. Tá certo? Porém, como profissionais de segurança que somos, tá certo? Temos que apenas rever procedimentos esses que já fazem parte da rotina do protocolo de vocês, tá certo? O que a gente vai fazer é só trazer um assunto, trazer um outro enfoque, uma outra lente para o assunto. Legal? Isso nós vamos fazer. Em segundo lugar, eu queria iniciar essa atividade
fazendo uma pesquisa, colhendo uma informação com vocês, uma percepção de vocês, tá certo? Então, ao lado da atividade que eu desenvolvo nas Forças Armadas, eu também faço parte, na USP, do Núcleo de Pesquisa em Relações Internacionais, certo? E nós trabalhamos em uma base de dados nacional. Muito da literatura referente a esse tema ela é internacional, ela é estrangeira. E a gente precisa desenvolver uma base de dados calcada na percepção do brasileiro. Tá? Então, vou passar uma pesquisa para vocês. Por favor, essa pesquisa ela não é obrigatória, ela é voluntária, ela é absolutamente confidencial e nenhum dado das questões que estão ali, que são questões muito simples, nenhum dado que está ali vai ser divulgado, tá certo? Seja com relação à instituição, seja com relação à pessoa. O importante dali é realmente a gente colher a percepção que vai fazer parte de uma base de dados duplamente utilizada por nós aqui nesse trabalho e utilizada futuramente até mesmo pela academia no Brasil. Ok? Então, vou passar isso para vocês junto. Vou passar também uma relação com nome, função e e-mail. Isso é importante para nós e não tem nada a ver com a pesquisa. A relação ela se destina à confecção dos certificados, porque nós vamos gerar um certificado para cada um dos senhores, para cada uma das senhoras, e isso vai ser depois encaminhado. Para que a gente possa manter essa comunicação, então, a gente precisa desses dados. Ok? Logo em seguida, terminado isso daí, eu já passo a palavra para o capitão Mário Sardinha, que vai iniciar a primeira atividade. Durante o módulo, são 3 tempos, são 3 instruções diferentes. Durante esse módulo aí, a gente vai ter um intervalo que vai ser regulado pela equipe. Ok, pessoal? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Eu gostaria de fazer um pedido. Pessoal, como eu vim para cá para fazer nosso jornal de comunicação interna do metrô, então eu gostaria de fazer uma foto de todo o grupo. Então, nós vamos dividir em 2 turmas, porque são muitas pessoas, o espaço para essa turma não vai ficar bom para foto, então vamos dividir em 2 turmas. Você mais um da sua equipe? Fica para cá. É melhor ali. Pode ser aqui? Pode, eu consigo aí até onde. Acho que eu vou pedir para vocês irem para cá. Arrasta a cadeira? Não, vem aí. Pé. Time de futebol, time de futebol. Oi. Vai ter que ficar mais melhor. Agora está perfeito. Eu com isso. Mais um. Ok, obrigado. Você pede agora, Maurício, para não colocar como eu de volta o seu nome, né? A gente queria colocar como Adailton. Tanto faz, já lascou. Você tinha visto aqui, né? Oi? Deixa eu só enquadrar aqui, Pedro. O Major não veio. Tá faltando o Major Alexandre. Peraí, Pedro. Acho que saiu do foco.
Com certeza. Um abraço aí. Mais um. Vai ter que rir. Perfeito. Obrigado, hein, gente. Ô, Fernando. Pessoal, vou passar então rapidamente aqui essa pesquisa para vocês. Por favor. É muito simples. E não vai exigir nenhum conhecimento anterior de vocês. Só pega um e passa por lá. Se alguém ficou sem caneta, Que óculos, né? Vamos aproveitar o É minha. Obrigado. Em internacional, no Brasil, e até fora do Brasil, a gente tem às vezes contato com empresas de infraestrutura crítica e como a Marcelo falou, assim, tem a frente ali. Não estou falando isso, se tivesse me falado, mas você sabe que é Chegou a fazer treinamento de intervenção diferenciada. Nesse momento, nessa turma, nós temos um projeto mais na patente para as pessoas. Isso. Tudo bem? Que é isso? Beleza? Beleza? Você fez intervenção diferenciada, ele também fez. Então, ele falou.
aqueles documentos de vocês. Estou perguntando exatamente isso, para saber quem teve acesso a esse documento. Vocês estão com uma muita frente. Puxa, que beleza. Aí eu estou com essa pessoa. Poxa, entendeu? E foi que a gente saquei mais porque está mais ligado, né? Realmente você tem um protocolo LEF, né? Aquele emergência aérea, que é para diferenciar do barulho, né? E aí eu trabalhei esse modelo de trabalhei. São anotações que nós fizemos aqui. Colaborar. Quando a gente fica chovendo numa olhada, eu quero falar para ele sobre as coisas que ele então, mas é até para a gente entender isso, né? A parte de prevenção ali. Essa informação dos dois instrutores. Né? O ator e o Pedro. O ator dos protocolos lá. De protocolo de gerenciamento de crise também. Isso, a gente mandou para vocês. Do departamento lá, Já? 10 anos atrás, desmundou a crise. A gente contou com o pessoal de GAT para fazer isso. Sim, eu vi lá. Vocês estão trabalhando com o radar? É o raio-x e o detetor de XR200 e o detector de junção não linear. Que é o radar. Isso, é o Orion, né? Ele detecta equipamento eletrônico e metal. É assim, é limitado, mas ajuda bastante. Por exemplo, antes desse treinamento, antes desse conhecimento desses equipamentos, a gente acionava a polícia militar. Então vinha lá uma guarnição da área, normalmente eles isolavam o local e às vezes o sistema era paralisado. Entendi. E eu acho que está paralisado só na iminência desse aí sim você essa suspeita ou certeza você tem de equipamento. Com equipamento, sim. E muitas vezes eles consultam o nosso equipamento, eles nem utilizam o deles, né? Sim, porque o nosso equipamento já dá todo... O RX lá, aquele de vocês ele é muito bom. Muito bom, né? Ali você já consegue. Sim. Só alguns explosivos ali que a gente vai comentar com vocês ali que legal. são explosivos simples, mas que tem a velocidade de detonação muito alta. E aí não precisa de dispositivo eletrônico, pirotécnico mesmo. Bacana. E às vezes é difícil de perceber. Poxa, bacana. A gente vai acrescentar também lá naquele material. Recente. O TATP, né? O Peperox lá que eles estão usando bastante. Pô, legal, é bom a gente saber para dar uma atualizada também. Obrigado, bacana isso aí. Nós chamamos de Mãe de Satã. Mãe de Satã? Caramba, é mesmo? Por favor. Mas acabou aí, Pedrão. Obrigado. É mesmo? Isso aí pior ainda. Você viu? Já tem uns beijinhos novos, que é a nossa cirurgia dispositiva. Legal a gente anotar isso aí para a atualização. Convenção da Via 4. Você é preparador físico? Não? Agente de segurança, preparador físico? Os preparadores só não está programado para o preparador da Via 4, né? Então, os preparadores do metrô são eles quatro. Reinaldo, Maurício, Guilherme e o Edivaldo. Ele responde pelo pessoal que trabalha É legal a gente interagir, isso é bacana, eu acho produtivo pra caramba. Isso. Bom, eu confiaria plenamente na instituição política.
Isso. Mas é legal, bacana. A lista está preocupada. É porque o Márcio está preocupado com a lista. Tá com o fio aí. Pessoal, só para deixar todos cientes, né? A gente tem que botar esse e-mail com o café, tudo bem? Bom, pessoal, alguém ainda está com a pesquisa aí? Não, né? Tá. Então, como vocês viram, a pesquisa é bastante simples. E a razão de a gente passar essa pesquisa antes também é bastante simples. Porque a gente precisa colher a percepção do grupo antes de ter as informações que serão passadas agora. Então, essa que é a ideia, de a gente verificar qual é o nível de percepção inicial do grupo. Em que pese que o grupo é majoritariamente constituído por profissionais de segurança. Então já tem um nível diferenciado. Mas é esse nível que a gente precisa medir, a gente precisa verificar, precisa levantar a partir daí indicadores. Esses indicadores, eles servem para nós, equipe do Exército, como um fator-chave para a gente conduzir os treinamentos, conduzir as atividades de instrução, tá certo? E serve exatamente como um parâmetro para a gente verificar em que ponto, onde nós estamos e onde nós queremos chegar. Legal? Então, a vocês eu agradeço e passo a palavra agora ao capitão Mário Sardinha, que vai conduzir o primeiro tempo de instrução. Ok? Bom dia a todos. Bom dia. Então, eu sou o capitão Mário Sardinha, eu estou desempenhando a função de adjunto oficial de operações do CCTI São Paulo. Então, o CCTI, resumindo, é o órgão, a estrutura do Ministério da Defesa que vai fazer o enfrentamento ao terrorismo aqui em São Paulo. Então, nós vamos estar coordenando as ações do Ministério da Defesa, ali da tropa do Exército, vocacionados ao contra-terrorismo aqui na cidade de São Paulo. Então, como o Major Alexandre adiantou, não é objetivo aqui chocar ou assustar nenhum de nós aqui, nenhum de vocês com relação ao atentado terrorista. Não existem indícios concretos dessa ameaça aqui para o nosso país, mas de certa forma essa situação de não ter acontecido nada nos grandes eventos, nos eventos anteriores até o dia de hoje, isso causa ali, colabora com um certo, não vou dizer relapso, mas uma despreocupação de uma forma geral do país com relação a esse assunto. Então é um assunto sempre sensível, né? Mas a ideia não é chocar, então por isso nós tivemos muitos cuidados em escolher até as palavras. Então a intenção é sensibilizar, né, esse público aqui, que é um público que nós consideramos como muito importante, porque vocês são replicadores, não somente na área de segurança, de locais que podem ser palco de um atentado terrorista. Então é por isso que nós estamos aqui no dia de hoje. Então, os objetivos é sensibilizar a audiência da importância do assunto terrorismo, evidenciar as principais ameaças terroristas que podem atuar nos Jogos Olímpicos, mostrar um pouco da estrutura nacional que está voltada para o combate ao terrorismo. Então, além da segurança pública, vocês vão observar que dá uma participação direta do Ministério da Justiça, do Ministério da Defesa. Então, esse esforço de interagência dos três ministérios, juntamente ali com a segurança pública, né? Então, é um trabalho que não é só do Ministério da Defesa, é de todos. E evidenciar alguns procedimentos de segurança a serem estabelecidos. Então, longe de nós querer estabelecer qualquer tipo de protocolo, nós tivemos acesso a alguns protocolos de segurança. Então, como eu falei, é de impressionar. Então, nós
tivemos essa permeabilidade em todo o território nacional, tivemos contato com diversas instituições, né? E nós observamos que aqui em São Paulo, essa questão da segurança realmente é tratada com muito zelo, com muito apreço. A introdução que eu vou fazer, o desenvolvimento, fala um pouco do terrorismo no Brasil, as ameaças, o atual cenário, a estrutura nacional, procedimentos, caso de ameaça à bomba, química, ameaça, química, biológica, radiológica, nuclear e uma conclusão. Bom, falar um pouco aqui, essa questão da percepção de que nós estamos completamente seguros com relação ao terrorismo. Então existem vários fatores que contribuem com isso. Então, até o posicionamento da nossa política externa. Então, o Brasil normalmente se mantém neutro com relação a esse tipo de assunto, não se posiciona dessa forma. Então, cria-se um ambiente que, como nós não estamos nos posicionando contra eles, eles não vão nos atacar. Então, essa é uma ideia geral. Outra ideia também que permeia na nossa sociedade é que nós, devido à nossa miscigenação, nós sabemos trabalhar com a diferença. Então, o árabe aqui não é discriminado, o árabe aqui, diferente da Europa, ele não tem um bairro lá de classe menos favorecida como em outros países. Então nós sabemos trabalhar muito bem com essa diferença. Então esse conjunto, e não ter havido nenhum atentado terrorista na concepção recentemente ou na nossa história, então esse conjunto de fatores leva a crer que estaremos ilesos. Talvez isso fosse correto até alguns anos atrás, porque alguns grupos terroristas, eles têm um posicionamento realmente de atacar o Estado, americano, que seja, ou a União Europeia. Então isso era realmente bem evidente. Só que hoje, com a criação, não a criação, mas com o Estado Islâmico, então está aqui o al-Baghdadi, que é o atual comandante do Estado Islâmico. Então a criação do Estado Islâmico, isso mudou muito essa percepção de segurança que nós teríamos. Então essa questão de posicionamento, eu coloquei aqui 3 frases aqui da doutrina do Estado Islâmico, que vocês vão observar que essa postura não vai impedir do Estado Islâmico querer fazer qualquer tipo de ataque aqui no Brasil. Então isso aqui é o que o al-Zarqi falou. Então o al-Zarqi foi o fundador do Estado Islâmico, ele era oriundo da Al-Qaeda, um dos braços direitos do Bin Laden, né, e por divergências de pensamento, ele fundou o Estado Islâmico. Então o que ele falou? Ele: não reconhecemos um modelo de divisão territorial do mundo. Não reconhecemos as fronteiras atuais. Para o Estado Islâmico, o mundo está dividido entre os muçulmanos e seus inimigos. Então isso aí já vai um pouco contra essa questão de Brasil. Eu, Brasil como Estado, estou protegido, estou perdendo contra isso. Segundo, o ataque aos infiéis, ataque os infiéis em qualquer parte do mundo, para que a representação aos muçulmanos seja tão intensa que os obrigue a se posicionarem. Então essa boa convivência que nós temos aqui, que por outros grupos terroristas era visto como uma forma boa, que nós respeitamos os muçulmanos, isso aqui vai de encontro à doutrina do Estado Islâmico. Ele quer justamente o contrário, segregar esse preconceito entre muçulmano e não muçulmano. Então é isso que eles alimentam, de modo a fazer o quê? Aquele muçulmano que está onde quer que seja, se posicionar a favor do Islã. E faça simples em qualquer lugar e faça você mesmo. Essa aqui são implicações que eu vou falar mais à frente na parte de inteligência. Então, coloquei essas 3 frases aí para tentar quebrar um pouco essa imagem, que nós estamos 100% protegidos contra ataques terroristas. Qual que é a nossa principal ameaça? Nós não temos essa percepção com relação ao terrorismo. Infelizmente, essa é a verdade. Talvez aqui nesse grupo, que somos somente profissionais de segurança, com certeza vocês estão pensando nisso. Agora, de uma forma geral, nós não temos essa percepção. Essa é a verdade. Para quem teve a oportunidade na Europa, conversando com o pessoal que morou lá há mais tempo, ele sabe que pegar um trem hoje, a preocupação é muito grande. Então, o pessoal revista, quem recolhe o ticket está sempre perguntando: essa mala é sua, essa mala é sua. Então, uma mala abandonada lá realmente é vista com maus olhos. E no Brasil isso não é verdade. Então, nós não temos essa percepção. Então, consideramos isso aqui como a nossa principal ameaça. E será que nós estamos aí 100% seguros ou preparados? Então, eu vou passar um vídeo aqui rápido, 4 minutos a respeito aí do fato que aconteceu.
e de um Cristo aqui, ó. Foram dois russos, né? Pelo menos estavam falando russo, que entraram aí no Cristo e conseguiram aí burlar toda a segurança na parte da noite ali. Então, todo atentado terrorista ele tem mais importante que o objetivo tático em si é o objetivo psicológico. Não é à toa que no 11 de setembro os 3 aviões foram ali para o World Trade Center, o outro Pentágono. Né? Então, por quê? Com o objetivo de tentar impactar com relação a que nós podemos atingir a segurança americana, nós podemos derrubar a economia americana. Nós temos grupos terroristas que pregam essa segregação entre cristãos, o Boko Haram na Nigéria e o próprio Estado Islâmico. Então, com certeza, uma bomba que explodisse lá na cabeça do Cristo não podia matar ninguém. Mas no dia seguinte, ia ser manchete de todos os jornais. Era uma vitória do grupo terrorista Boko Haram sobre o cristianismo. Nenhuma dúvida disso. Então esse é o grande objetivo de qualquer atentado terrorista, é a mídia. Autores dizem que a mídia é o combustível do terrorismo, e essa é a verdade. E a pergunta, será que isso dá certo? Os principais jornais do mundo falando sobre terrorismo. Há 2 anos atrás ninguém sabia quem era o Estado Islâmico. Hoje todo mundo sabe quem é o Estado Islâmico. Então, dá certo? Tá. Uma informação, após os atentados da França, os seguidores do Twitter do Estado Islâmico no Brasil triplicaram.
como realmente essa técnica que eles utilizam nesse momento, o terrorismo tem dado certo. Eles estão conseguindo o que eles querem, que é a credibilidade. Então, como diminuir essa possibilidade? Então, um ataque terrorista ele tem as 7 fases, né? As 5 primeiras de preparação, a 6ª de execução, e a partir daí é somente gerenciamento de consequências. Certo? Isso aqui pode estar acontecendo já, se realmente for interesse de algum grupo terrorista fazer um atentado, seja no metrô, seja no trem, seja em algum hotel, isso aqui já vai estar acontecendo. Eles já vão estar fazendo reconhecimentos, vão estar fazendo ensaios, né? E às vezes, por não termos essa percepção, essa lente, como o Major falou, do terrorismo enraizada, nós não conseguimos ali ver isso como evidência. Então nós estamos hoje nessa fase aqui do antiterrorismo, que ele implica em diversas ações. Dentre elas, dessas ações, elas não são somente da parte da segurança, porque o terrorismo não é um problema de defesa nem de segurança pública, é um problema de Estado, né, que todo mundo tem que se envolver, e a nossa presença no dia de hoje faz parte de uma ação antiterrorista, que é sensibilizar aqueles públicos que nós consideramos como importantes sobre o assunto. Que a partir daqui, até aqui, antes da 6ª fase, até o momento da execução, isso aqui pode ser evitado. A partir daqui é somente gerenciamento de consequências. É só coordenar o próximo. Vou passar mais um vídeo aqui que vai falar sobre as 7 fases aí no atentado terrorista. Esse vídeo foi preparado lá pelo Comando de Operações Especiais, né? Ele tenta ilustrar aí, com os meios possíveis, né, quais são essas fases de um atentado, né, para poder despertar essa sensação, essa segurança necessária na fase de preparação. As atuais ao enfrentamento ao terrorismo. Qualquer pessoa pode se tornar uma vítima do terrorismo, a qualquer hora e em qualquer lugar. Os atentados terroristas são planejados, organizados e realizados por indivíduos ou grupos. Atentados como o de 11 de setembro, quando as Torres Gêmeas e o Pentágono foram alvo de ações terroristas, são uma realidade de difícil visualização no Brasil. Mas nem por isso devemos negligenciar essa possibilidade. O Brasil foi palco de grandes eventos e colheu experiências em segurança. Em 2016, o Brasil receberá novamente atletas e turistas de todo o mundo, incluindo países que sofrem com o terrorismo. E isso nos preocupa. Como bons anfitriões, precisamos nos preparar, não apenas para receber todos muito bem, como já é de se esperar da famosa e tradicional hospitalidade brasileira. É a nossa principal obrigação oferecer segurança a todos que aqui vivem e aos que nos visitam, para que venham e retornem com segurança. Considerando esse cenário, é necessário a realização de operações e inteligências. Atentados como o da Maratona de Boston, ocorrido em março de 2013, colocam em perspectiva a ação de indivíduos terroristas isolados, cuja atuação é imprevisível. No entanto, juntos podemos mudar isso. Cada um de nós tem a responsabilidade de proteger nossa comunidade. Podemos fazer isso reconhecendo os indícios de terrorismo e executando ações apropriadas para detê-los. É por isso que o Ministério da Defesa, o Ministério da Justiça e a Agência Brasileira de Inteligência estão atentos. Especialistas concordam que há 7 indícios de atentado terrorista, os quais devemos observar constantemente. São eles: monitoramento, busca de informações, teste no sistema de segurança, aquisição de material, comportamento suspeito, ensaio e execução. Ao testemunhar qualquer atividade suspeita, você deve reportá-la imediatamente às forças policiais ou disque denúncia de sua cidade. Monitoramento. O terrorista sempre vigia possíveis alvos para identificar seus pontos fortes e fracos. O objetivo é determinar o quanto o alvo está protegido, identificar quais recursos de segurança o lugar possui, qual seria o tempo de resposta à emergência pela polícia local e pelas unidades de resgate, entre outros. Como distinguir entre um turista tirando foto de recordação e um terrorista vigiando um alvo? Em geral, a resposta é o que eles estão fotografando. Eles estão olhando uma paisagem, um ponto turístico ou uma brecha para o sistema de segurança. Atividades suspeitas de monitoramento podem incluir alguém utilizando binóculos, celulares para gravar ou monitorar atividades, desenhando croquis, tomando nota, usando dispositivo de observação, adquirindo plantas baixas e demonstrando interesse pela segurança,
usando apontos de acesso para instalações. Qualquer um desses métodos de vigilância pode ser um indicativo de que algo não está certo e você deve reportá-lo imediatamente para o Disque Denúncia ou para as forças policiais. Busca de informações. Outro indício de que um atentado está sendo planejado é a busca de informações que ocorre quando o terrorista procura obter dados de pessoas ou organizações relacionadas ao seu alvo. O terrorista frequentemente questiona sobre o funcionamento e a segurança de locais importantes, como uma usina de energia, uma escola, uma arena esportiva ou um centro comercial. O esforço para levantar dados pode ser feito por e-mail, por telefone ou até mesmo pessoalmente. Alguns terroristas podem inclusive conseguir um emprego para monitorar diariamente as atividades com informações detalhadas sobre seus alvos. Teste no sistema de segurança. Executar teste no sistema de segurança é mais um passo no planejamento de um atentado terrorista. Você já percebeu uma bolsa aparentemente sem dono em um aeroporto rodoviário? Isso poderia ser um exemplo de um terrorista determinando quanto tempo leva as respostas da força de segurança. Terroristas também têm acesso com frequência a áreas restritas apenas para testar a reação das pessoas responsáveis pela segurança do local. Aquisição de material. Para um ataque terrorista, são necessárias armas, veículos e um sistema de comunicação. Procure observar se é um carro de aparência suspeita parado em uma área estranha. Uma pessoa comprando um grande número de celulares também é uma atitude suspeita. Outros exemplos suspeitos são um depósito com estoque de fertilizantes, equipamentos em grande quantidade ou até mesmo armamentos. Os terroristas usam nomes falsos para evitar suspeitas e obter acesso a seus alvos, falsificando identidades e passaportes, roubando ou comprando uniformes. Caso você observe algo assim, notifique imediatamente as forças policiais ou telefone para o Disque Denúncia. Comportamento suspeito. O comportamento suspeito de alguém, pelo que diz ou faz, pode ser um mau sinal. Terroristas podem se disfarçar de agentes da lei, empregadores ou funcionários de alguma empresa para obter informações. Se você presenciar alguma coisa fora do normal ou tiver forte intuição de que algo não está certo, denuncie. Ensaio. Via de regra, terroristas ensaiam um ataque planejado para ter certeza de que a operação ocorrerá dentro do previsto. Eles colocam seus operadores em posição, monitoram a comunicação policial e registram tempo de resposta a emergências pela polícia local e pelos bombeiros. Execução. Essa é a última oportunidade para impedir um ataque terrorista. Durante tal fase, os terroristas estão organizados, prontos em uma posição ou na iminência do ataque. É importante percebermos que quando ocorrem incidentes terroristas, todos são afetados. Você pode fazer a diferença e ajudar a impedir um ataque ao ser capaz de conhecer os 7 sinais de um atentado terrorista e informar as autoridades. Se você ou um de seus familiares presenciarem uma atitude suspeita, não tente impedir o suspeito. Em vez disso, ligue imediatamente para a polícia. A segurança da nossa comunidade depende da participação e do comprometimento de todos. A alegria do povo brasileiro é referência mundial. Cabe a todos nós zelar por essa imagem. Faça a sua parte. Então, a ideia é essa questão das 7 fases, né? A nossa intenção é replicar esse vídeo e essas ideias aí no EAD para poder permear, para ter o máximo de permeabilidade possível. Uma opinião de alguns especialistas aí com relação aí à Olimpíada 2016, a realização das Olimpíadas de 2016 coloca o Brasil no foco do grupo terrorista. O Brasil precisa ficar atento porque esses eventos atraem olhares do mundo todo e que os grupos terroristas querem sequestrar o pensamento da sociedade internacional. Então foi aquilo que eu mencionei no início da palestra. Será que nunca teve terrorismo no Brasil? Então, lembrando aquele fato que aconteceu em Realengo, eu tinha um vídeo a respeito disso, mas não vou passar, né, onde
um elemento. Né? Talvez a motivação não fosse vocacionada para um grupo terrorista. Agora, as táticas, os procedimentos utilizados, sem dúvida foram terroristas. O objetivo era disseminar o medo, né? Pelos propósitos que ele acreditava ser verdade, mas ele realizou todas as fases. No vídeo fala que ele foi lá na escola, ele raspou a barba, ele foi lá ver para não chamar a atenção, ele foi lá, verificou. Entendeu? Então ele fez todo o teste, fez o ensaio, fez o planejamento, fez a preparação, né, para aquele atentado, né, para aquela ação, e o resultado foi esse. 12 mortos e o Brasil inteiro de ferido. Todo mundo ficou sensibilizado. Com certeza, se tivesse ali, se ele usasse uma bandana no Estado Islâmico, isso aí ia ganhar o mundo. Nenhuma dúvida. Aqui, depois ele responde. Falar um pouco do atual cenário. Então, o terrorismo, como ele evoluiu, né, iniciou lá nos anos 70, né, com o terrorismo clássico, teve uma fase de transição, né, e o marco histórico foi o 11 de setembro, passando por terrorismo contemporâneo ou neoterrorismo. Então, o instrumento de perspectiva, antigamente, era o quê? Perspectiva tática, né, de movimentos revolucionários, principalmente ali no período da Guerra Fria. Hoje, ele passou do nível tático para o nível estratégico e até político. É com amplitude global, ele entrou na agenda mundial. Então, como é que era o terrorismo antigamente? Então, algumas fotos aqui, a Operação Nimrod, que foi o cerco da embaixada do Irã na Inglaterra, né? Então, foi um cerco houveram 6 dias de negociação, né? Ao final do no meio do 6º dia, um refém foi morto. A partir daí foi autorizada a entrada do SAIS, que era o grupo especial, né, das forças armadas inglesas, e o resultado foi o quê? Foi a morte dos 6 terroristas e os 26 reféns libertados. E, o mais recente aqui na América do Sul, na Operação Chavin Huantá, onde movimentos aí do movimento revolucionário Tupac Amaru entraram na embaixada do Japão e lá permaneceram por 4 meses, né? Com o objetivo o quê? De liberação de presos políticos, ganhar prestígio daquele movimento. Então, essa negociação durante 4 meses, né, deu tempo para as forças de segurança se prepararem, e o resultado da operação, sucesso total, né? Todos os reféns, todos os terroristas foram mortos, dos 72 reféns, somente um foi morto. Então, esse era o terrorismo clássico. Então, essa é a fase da transição do clássico contemporâneo. Peguei ali o exemplo dos atentados da Embaixada de Israel, que foi em Buenos Aires, e do Centro Cultural Judaico também na Argentina. Então, foram ataques claros, voltados contra o Estado de Israel, fora do território, né, de Israel, na Argentina. Na maioria aqui dos 2 casos, a maioria dos mortos, se não me engano, aqui morreu um israelense e aqui muito pouco também. Então, a maioria dos mortos foram de argentinos. E o objetivo era ataque contra Israel, só que fora. E foi usado dispositivos explosivos. Então, a partir daqui já começou essa aleatoriedade dos alvos. Então, antes os alvos eram realmente bem definidos, era um avião sequestrado, era um ataque à embaixada ou à delegação. A partir daqui a aleatoriedade começou a surgir. E o terrorismo contemporâneo, que nós temos vários exemplos aí. Então, ataques simultâneos ou coordenados em diversas áreas, completamente aleatório. Não se escolhe quem eu vou atirar quem, se é israelense, sim ou não. Isso não acontece, simplesmente coloca em modo rajado e atira. Simplesmente eu vou me explodir e quem estiver em volta vai morrer e vai aparecer na mídia. Então esse é o atual procedimento do terrorismo contemporâneo. Então o cenário atual. Após o 11 de setembro, o que aconteceu? Foi um choque para todo mundo. Então o nível de segurança de todo mundo ele aumentou com relação a esse assunto. Então a parte de inteligência, principalmente de sinais, então houve uma preocupação maior dos estados voltados para isso. Então a consequência disso é a capacidade que os grupos terroristas tinham de planejar um atentado em massa, como foi, porque isso exige preparação, exige reconhecimento, né, como aconteceu no 11 de setembro, exigiu de tomar aulas de pilotagem. Então isso tudo, esse processo todo, a aquisição de material, então esse processo todo facilitava a gente identificar o alvo, né, identificar o alvo ali, o objetivo, antes do atentado acontecer. Só que isso mudou. Então a partir de agora, a tática que tem sido usada é a tática o quê? De uso de grupos solitários e autorradicalização. Né?
que são os lobos solitários, são aquele elemento que faz por si só, ele simplesmente está a favor da causa, ele entrou no Twitter do Estado Islâmico, achou legal, achou bacana, tem uma arma em casa, vou sair matando e falar que foi o Estado Islâmico. E eles incentivam isso. Então, o atual cenário, ele impera aí o emprego de artefatos explosivos em locais de concentração de público, edifícios, utilização de homens-bombas, assim como a execução de sequestro e eliminação de reféns. Então, os principais atores, eu vou falar sobre todos, são o Boko Haram da Nigéria, ele é mais também que atua mais, principalmente no sul da Ásia, Exército do Povo Paraguaio, as Farc, que estão perdendo força, mas ainda estão ativas, o Sendero Luminoso do Peru, e esses três principais que consideramos como as ameaças mais prováveis, não sendo tão provável um ataque, né, voltando a falar isso, mas que se tiver que acontecer, acredito que seria a Al-Qaeda, o Hezbollah ou o Estado Islâmico. Então, por que o Hezbollah? Então, o Hezbollah é um grupo terrorista xiita, atuante, tem como sede o sul do Líbano. Na verdade, não é somente um grupo terrorista, então, tive a oportunidade de passar 6 meses na China, então eu tive um contato com um capitão libanês lá. Então, eles me informaram que o Hezbollah é como se um partido político fosse. Eles têm base, têm sede, e tudo. Tem até forças armadas assim, de segurança. Então, o convívio com o exército libanês é bem tranquilo. Eles se respeitam, né? Porque atualmente o ISIS, o Estado Islâmico, é o grande problema ali das forças de segurança do Líbano no momento. E o objetivo seria o quê? Das atuais represálias contra o Irã, né? Que o Irã aí, que é o maior país xiita, ou mais forte país xiita no momento, né? Essas represálias contra Israel contra o Irã. A Al-Qaeda, por ter pedido um pouco desse protagonismo, desde 2001 era o principal grupo terrorista, hoje já é o Estado Islâmico. E a nossa principal ameaça, que é o Estado Islâmico, devido ao quê? Principalmente a dificuldade para identificar antes do ataque, justamente pelos procedimentos, o uso de lobos solitários e da auto-radicalização.